Bom dia, vou começar a apresentação do meu estágio, né? Eu me chamo Eurilene, do Parto Fernandes de Sá, disciplina Estágio Ocular Supervisionado, e escolhi como área de concentração Educação Inclusiva, com o tema Educação Inclusiva na Educação Infantil. A justificativa para a escolha desse tema é que, durante muito tempo, a educação inclusiva ela foi ignorada. É possível confirmar isso no decorrer da história da educação, pois a educação para pessoas com deficiência apresentou um quadro de total exclusão. Hoje, esse quadro melhorou significativamente, mas ainda necessita de muitos investimentos, sejam econômicos ou pedagógicos, para que seja vista como ideal de educação. Exatamente esse assunto que causa inquietações em estudiosos da área, ao buscar por um modelo ideal de inclusão educacional, e que tem despertado interesse não apenas em educadores, mas em toda a comunidade escolar. Os objetivos é salientar a importância, trabalhar a inclusão desde a pré-escola, refletir sobre a importância dos professores capacitarem-se, planejar a metodologia do estágio, reconhecer a importância do estágio para a formação profissional e realizar planos de aula. Fundamentação teórica. Existem inúmeros autores que escrevem, né, sobre a importância da educação inclusiva. No entanto, escolhi apenas três, né, para nós refletirmos nesse momento. Carneiro diz que a história da educação de pessoas com deficiência apresenta um quadro de total exclusão. Esses indivíduos eram institucionalizados e viviam longe do convívio social geral, passando por períodos em que eram separados em escolas ou classes especiais estabelecidas de acordo com as características de suas deficiências, entendendo que sua participação em ambientes comuns só seria possível mediante o processo de normalização, até o momento atual, que prevê direitos educacionais iguais e em igualdade educacional. Né? Carneiro ele descreve algumas fases, né, que da educação vividas pela educação inclusiva, né, principalmente a fase da segregação, né, onde os alunos com deficiência eles eram educados, né, ou estudavam em salas separadas, né, de acordo com a sua deficiência. E sobre a educação inclusiva na educação infantil, Mendes ele assevera que os primeiros anos de vida de uma criança têm sido considerados cada vez mais importantes. Os 3 primeiros anos, por exemplo, são críticos para o desenvolvimento da inteligência, da personalidade, da linguagem, da socialização, etc. A aceleração do desenvolvimento cerebral durante o primeiro ano de vida é mais rápida e mais extensiva do que qualquer outra etapa da vida, sendo que o tamanho do cérebro praticamente triplica neste período. Bem, Mendes ele faz essa observação principalmente porque ele acha que os primeiros anos de vida, né, que é justamente o momento de desenvolvimento da criança, é o ideal para se trabalhar a inclusão dentro da escola. Carneiro, mais uma vez, diz o seguinte: ele complementa que a escola, com todos os seus atores, deve se abrir para essa experiência do conhecer. Muitas vezes considera-se a necessidade de preparo da escola para receber o aluno com deficiência, incluindo nesse preparo cursos de formação para todos os envolvidos no processo educacional. Então, Carneiro ele salienta a importância, né, de toda a comunidade escolar trabalhar no processo da educação inclusiva, né, porque é realmente muito importante. E ainda é até importante mencionar que a educação inclusiva ela não deve ser trabalhada apenas dentro de sala de aula, né, mas em toda a escola. A metodologia utilizada no estágio foi o seguinte: leitura do regulamento e protocolo do estágio, né? Então, iniciei com isso no meu estágio, né? A leitura do regulamento do protocolo, em seguida a escolha do local do estágio, impressão dos documentos do estágio, bem como, né, o colhimento das assinaturas nos mesmos, escolhas e pesquisas de artigos referentes à área de concentração, produção do projeto de estágio, roteiro de observação os planos de aula, né? O início das observações e a entrevista, em seguida a regência,
depois produção do paper, produção do slide e agora a socialização. As observações realizadas, né? O estágio foi realizado na Escola Joaquim Barbosa, que está localizada na Rua Piauí, sem número, bairro Novo Horizonte, Breu Branco, Pará. A escola ela funciona nos períodos da manhã e tarde. Da manhã é das 7 às 11 e da tarde das 13 às 17. Não é 11, um erro ocorreu aí. Estão matriculados na escola 404 alunos. E a escola funciona com as modalidades de educação infantil, que é pré-escolar, e ensino fundamental, 1º e 2 anos, né? E na escola funciona 17 turmas. O número de professores atuantes em sala de aula são 16, e professores, mediadores e intérprete, 4. 3 mediadores e 1 intérprete. O roteiro de entrevista e planos de aula. O plano de aula levou em consideração o lúdico. Assim, as aulas foram construídas baseadas no aprender brincando. Parte das aulas foram criadas por mim e as atividades retiradas da internet, né? Como modelo de atividade foram tirados da internet. A entrevista ela foi realizada com a professora Márcia do Pré-1A e com a coordenadora pedagógica Osilene. Nesta etapa, foi dada prioridade para se discutir sobre a área de concentração educação inclusiva. Sobrevivência do estágio. No decorrer do estágio, foi possível adquirir muitas habilidades concernentes à profissão. A leitura das diretrizes e regulamentos do estágio, a princípio dos vídeos orientadores, as lives do tutor de sala foram de grande contribuição para o sucesso do estágio. Os estudos de artigo para a construção deste documento, mais o projeto do estágio, foram fundamentais para a viabilização do conhecimento na área de concentração e educação inclusiva. As observações foram momentos muito importantes para conhecer a rotina da escola, em especial da sala de aula, e isso foi fator decisivo para a regência, que foi também muito importante nessa fase acadêmica. Aqui foi possível perceber a importância do conteúdo, do planejamento, da amabilidade e domínio do professor para que a aula seja um sucesso. Os planejamentos dos 10 planos de aula contribuíram muito para que fosse entendido que o professor deve se organizar e colocar objetivos concretos em seus planos e buscar o resultado de seus alunos, que é justamente a aprendizagem, né? Aqui estão todos os referenciais teóricos utilizados tanto no projeto quanto no paper, tá? E aqui eu termino a minha apresentação. Eu agradeço a todos que assistiram ao meu vídeo, né? E que Deus nos abençoe.